Fala, galera! Hoje finalizaremos as 12 funções sintáticas da oração. Falaremos de aposto, vocativo e já daremos início a uma bateria de exercícios para fixar esse conteúdo. Tá ok? Então vamos lá, coloca no seu caderno aposto. Bom, o aposto mais conhecido é o aposto explicativo, só que muitos acham que só existe o aposto explicativo. Mas nós temos o aposto, anota aí, explicativo, temos o aposto especificador, temos o aposto resumidor ou resumitivo, temos o aposto enumerador, e ainda o que nós podemos chamar de aposto de oração. Aposto de oração, é bom gravar esse cara aqui. É bom gravar esse cara aqui, já vou explicar melhor como que ele funciona. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o aposto explicativo. Vou colocar uma frase bem simples, né? Só para definir realmente o que é aposto explicativo. Então vou colocar aqui número 1. Pedro, vírgula, meu melhor amigo, vírgula, passou no concurso. Veja que essa expressão aqui, ó, meu melhor amigo, nada mais é do que uma explicação acessória a respeito do substantivo Pedro. E essa explicação acessória a respeito de um termo da oração é que se chama aposto explicativo. Quando eu digo acessória, é porque ela pode ser retirada da oração. Tá ok? Então, um acessório, assim como um brinco, né? Do mesmo jeito que você coloca, você tira. Então, se eu leio só assim, ó, Pedro passou no concurso, veja que eu tenho aqui uma estrutura sintática completa. Com começo, meio e fim, uma ideia completa também. Certo? Então, essa estrutura acessória a respeito de um termo da oração que se chama aposto explicativo. Depois, na aula de pontuação, nós veremos que ele tem que ser isolado. E o isolamento pode se dar por vírgulas, travessões, parênteses e até mesmo por 2 pontos, se ele estiver no final da frase. Tá legal? Beleza? Então tá aí o aposto explicativo. 2. Como que é o aposto especificador? Qual o seu conceito? Como é que ele funciona? Preste bem atenção porque isso pode aparecer em prova. Eu digo assim, ó. A cidade de Fortaleza, é linda. Quero saber a função sintática do termo de Fortaleza. Num primeiro momento, você pode dizer assim, ó, como o termo Fortaleza se relaciona com cidade, que é um substantivo concreto, então ele exerce a função sintática de adjunto adnominal. Nós não vimos isso? Termo que se relaciona com substantivo concreto, em regra, é adjunto adnominal. Só que aqui nós temos um caso um pouquinho específico. Olha aqui, ó. Veja que a palavra fortaleza, ela dá nome ao substantivo cidade. Tá vendo? E termo que dá nome
a um substantivo, termo que dá nome a um substantivo é chamado de aposto especificador. Então vamos escrever isso aqui. Aposto especificador. Então, termo que dá nome a um substantivo é chamado de aposto especificador. Então, veja bem, se eu falo assim, ó, presidente Vargas, posso falar que Vargas é o nome do presidente? Sim, então é aposto especificador. Se eu digo assim, ó, curso jurídico, posso dizer que jurídico é o nome do curso? Sim, então é aposto especificador. Se eu digo professor Oberg, posso dizer que Oberg é o nome do professor? Sim, então Oberg é aposto especificador. Tá legal? Então, palavra que dá nome a um substantivo é aposto especificador. Agora, cuidado com uma coisa. Olha isso aqui. Se eu falo assim, ó, o clima de Fortaleza é agradável. Será que agora Fortaleza é o nome do clima? Tudo bem. Eu sei que o termo de Fortaleza se relaciona com clima, que é um substantivo, tudo bem. Agora, será que é o nome do clima? Não. Fortaleza não é o nome do clima. Eu sei que o clima é de lá. Mas Fortaleza não é o nome do clima. Então aqui você não cai no conceito de aposto especificador. Aqui você volta para a regra geral. Qual que é a regra geral? Termo que se relaciona com substantivo, em regra é o quê? Adjunto, adnominal. Ok? Ah, Oberg, mas espera aí. Eu interpretei aí clima como um substantivo abstrato. E eu sei que substantivo abstrato pode ter adjunto adnominal, como pode ter complemento nominal. E agora? Espera aí. O clima é de Fortaleza. Fortaleza é que tem esse clima. Fortaleza é que possui esse clima. Há ou não há relação de posse entre A e B? Sim. E se houver relação de posse, tá? Neste caso, o que eu tenho aqui? Um adjunto adnominal, lembra? Tá joia? Então, ó, substantivo abstrato. O termo que se relaciona com ele, tá? Se houver relação de posse, Fortaleza que tem esse clima, possui esse clima, é adjunto adnominal. Né? Você pode até generalizar. Termo que se relaciona com substantivo indicando posse, é adjunto adnominal. Quer generalizar? Generalize. Termo que se relaciona com substantivo indicando posse é adjunto adnominal. Tá legal? Beleza. Então tá aí a diferença. Cuidado para não confundir então aposto especificador com adjunto adnominal. Tá joia? Legal então. Continua aí a brincadeira. 3. O que está escrito aqui, ó? Aposto resumidor. E o que é esse cara aí? Digo assim, ó. Amor. Dinheiro. Fama. Nada bastava. Olha só, amor, dinheiro, fama, nada bastava. Veja que a palavra nada sozinha resume e substitui todos os elementos de uma enumeração. E essa palavra que sozinha resume e substitui todos os elementos de uma enumeração é chamada de aposto resumidor.
Tá legal? Então veja bem, ó, amor, dinheiro, fama. Sabe de uma coisa? Nada bastava. Tá vendo? Deixa a enumeração de lado, a palavra nada já faz às vezes de toda enumeração. Certo? Então o nome disso é aposto resumidor. Então se eu falo assim, ó, o pai, a mãe, o filho, ninguém foi ao evento. Veja que a palavra ninguém sozinha resume e substitui os elementos de uma enumeração. Então é um aposto resumidor ou aposto resumitivo. Tá legal? E assim que funciona. O pai, a mãe, o filho, todos foram ao evento. Neste caso, todos é um aposto resumidor. Tranquilo, né? Beleza. Qual que é o próximo aposto que nós temos aqui? O aposto enumerador. Enumerador. Esse é muito simples. Muito simples, muito fácil de entender. Olha só. Então eu digo assim, ó, estudei 3 matérias, 2 pontos. Português, matemática e informática. Tá aí, ó. Veja que português, matemática e informática nada mais é do que uma explicação a respeito do vocábulo matérias. Mas é uma explicação que se dá por meio de uma enumeração. Tá legal? Então, quando você explica um termo da oração por meio de uma enumeração, você tem o tal do aposto enumerador. Tá legal? Que normalmente vem precedido de 2 pontos. Então, se eu falo, fui à feira e comprei muitas frutas, 2 pontos, daí começa abacaxi, pera, mamão, uva, isso é um aposto enumerador. Tá? Então, olha aqui, ó. Quando eu tenho uma mera explicação a respeito de um termo da oração, eu tenho um aposto explicativo. Quando eu tenho uma palavra que dá nome a um substantivo, eu tenho um aposto especificador. É o caso de presidente, Vargas, curso, jurídico, professor, albergue, e assim vai. Agora, cuidado para não confundir aposto especificador com adjunto adnominal. Tá legal? Pela regra geral, o termo que se relaciona com substantivo é adjunto adnominal. Tá? Agora, olha aqui, aquela palavra que sozinha, resume, substitui os elementos de uma enumeração, é um aposto resumidor. E aquela explicação a respeito de um termo que se dá por meio de uma enumeração é o que a gente chama de aposto enumerador. Beleza? Legal. O que está faltando aí agora? O aposto de oração. Coloca um asterisco nesse negócio aqui, que se cair, muita gente vai errar. Você não vai errar. Olha isso aqui. Vamos apagar esse lado aqui, ó. Ponha lá assim. Então, item 5, hein? Item 5, que é o aposto de oração. O Brasil aumentou as exportações o que
beneficiou a economia do país. Ou o desenvolvimento econômico, coloca aí. O desenvolvimento econômico. E eu vou perguntar para você, qual a função sintática deste O que está aqui, ó? Qual a função sintática do O? Vai esperando nas próximas provas aí. Olha só, o Brasil aumentou as exportações, o que beneficiou o desenvolvimento econômico. O Brasil aumentou as exportações, fato que beneficiou o desenvolvimento econômico. Posso trocar esse O por fato? Sim. E quando eu troco este O por fato, fica claro para nós que ele acaba resumindo toda a ideia expressa na oração anterior. Em vez de resumir e representar os elementos de uma enumeração, ele resume toda a ideia expressa na oração anterior. Ó, o Brasil aumentou as exportações, fato que beneficiou o desenvolvimento econômico. De que fato estou falando? Estou falando do fato de o Brasil ter aumentado as exportações. Fato de o Brasil ter aumentado as exportações. Percebeu que este termo resume toda a ideia expressa na oração anterior? Então aqui ele não resume os elementos de uma enumeração, ele resume uma oração inteira, com verbo e tudo. Fato que beneficiou o desenvolvimento econômico. De que fato estou falando? É o fato de o Brasil ter aumentado as exportações. Beleza? Então, este cara aqui, ó, é chamado de aposto de oração. Em prova, pensa assim, ó, o antes de quê? O antes de quê? Se ele puder ser substituído pela palavra fato, é aposto de oração. É aposto de oração. Tá ok? Beleza? Então tá jóia. Se eu digo assim, ó, estudou o ano todo, o que fez dele o primeiro colocado no concurso. Estudou o ano todo, fato que fez dele o primeiro colocado no concurso. Este O, que pode ser trocado por fato, é um aposto de oração. Eu digo assim, fato que fez dele o primeiro colocado no concurso. De que fato estou falando? O fato de ele ter estudado o ano todo. Este elemento resume toda a ideia da oração anterior. Resume uma oração inteira. É aposto de oração. Legal? Belezinha? Então, olha aqui, ó. Resumindo esse assunto que é bem tranquilo, né? Pelo que a gente já passou, você viu que isso aqui é bem tranquilo. Aposto explicativo nada mais é do que uma explicação a respeito de um termo da oração. Aposto especificador é aquele cara que dá nome a um substantivo. Aposto resumidor é aquela palavra que sozinha resume e substitui os elementos de uma enumeração. O aposto enumerador é aquela explicação que se dá por meio de uma enumeração. Estudei 3 matérias, 2 pontos. Começa a enumerar. Português, matemática, informática. E o aposto de oração é aquele elemento que resume toda a ideia da oração anterior, que geralmente é o O antes do que, aquele O que pode ser trocado pela palavra fato. Tá resumido. É isso, galera. A teoria de aposto tá aí, é isso que você precisa. Tá bom? E para finalizar as 12 funções sintáticas da oração que nós enumeramos no caderno, falaremos agora de vocativo. Vamos lá então. Vocativo. E assim finalizamos a parte teórica de uma
de um dos assuntos mais importantes na nossa preparação, que é a sintaxe da oração. Tá? Então ponha lá, vocativo. O que é vocativo? Primeira coisa, o que é o tal do vocativo? Vocativo é chamamento. Chamamento, não é uma palavra meio esquisita, mas é isso aí. Chamamento. Mas como que eu vou identificar o vocativo na oração? Pense assim, ó. Vocativo é um chamamento dirigido ao receptor da mensagem. Né? Se eu estou falando, eu sou o emissor da mensagem. Você está me ouvindo? Você é o receptor da mensagem. E o vocativo é um chamamento dirigido ao receptor da mensagem. É a maneira como o emissor chama o receptor da mensagem. Então, se eu digo assim, ó, meus amigos, vamos estudar português. Eu não estou chamando os receptores da mensagem de meus amigos, sim. Então este termo, meus amigos, é o vocativo. Está claro? Então se eu falo assim, ó. Dê-me meu pai um abraço forte. Olha só, qual a função sintática do termo meu pai? Não confunda com aposto, pelo fato de ele estar entre vírgulas, com aposto explicativo. Tá? Se fosse aposto, ele estaria explicando um termo da oração. Esse termo meu pai está explicando algum termo da oração? É claro que não. Agora, olha aqui, ó. Dê-me, meu pai, um abraço forte. Eu estou chamando o receptor da mensagem de meu pai. E este chamamento dirigido ao receptor da mensagem, tá? É que se chama vocativo. Tá legal? Tranquilinhos? Então, se eu falo assim, ó, ô Pedro, faça o dever de casa. Qual a classificação da palavra Pedro? Ô Pedro, faça o dever de casa. Eu não estou chamando o receptor da mensagem de Pedro? Sim. Então, este chamamento, Pedro, é o vocativo. Lembrando o seguinte, que o vocativo deve ser isolado. Deve ser isolado por vírgulas. Todo vocativo obrigatoriamente tem que ser isolado por vírgulas. Então, se eu digo, prezado senhor, informo que a reunião ocorrerá às 14 horas de hoje. Eu não estou chamando o receptor da mensagem de prezado senhor? Sim. Prezado senhor é vocativo. E se é vocativo, tem que ser isolado por vírgula. Prezado senhor, vírgula. Informo que a reunião de hoje ocorrerá às 14 horas. Beleza? Agora, olha uma coisa que acontece. Eu recebo muitos e-mails todos os dias e percebo uma característica comum em muitos desses e-mails. Olha só. O pessoal coloca assim, ó. Bom dia, Albergue, vírgula. E aí começa a escrever. Bom dia, Albergue, e começa a escrever. Espera aí. O cara está mandando um e-mail para mim. Eu sou o receptor da mensagem. E ele está me chamando do quê? Qual é o vocativo que tem que ser isolado? Ele está me chamando do quê? Veja que ele isolou toda essa estrutura. Bom dia, Albergue.
Então ele está dizendo que toda essa estrutura é vocativo. Quer dizer que ele está me chamando de Bom Dia Albergue, mas meu nome não é Bom Dia Albergue. Entendeu a brincadeira? Tá bom? Então veja bem, o cara está me chamando de albergue. Este é o vocativo. Este é o termo, então, que tem que ser isolado. Como que tem que ser feito, então? Bom dia, vírgula, albergue. Tá vendo? Este é o chamamento dirigido ao receptor da mensagem. O cara está me chamando de albergue. Tá legal? Então este é o vocativo, este é o termo que tem que ser isolado. Caso contrário, o cara está me chamando de Bom Dia Albergue. Se ele isolou toda a estrutura Bom Dia Albergue, ele está dizendo que toda essa estrutura vocativa está me chamando de Bom Dia Albergue. Tá legal? Então tá aí algumas considerações teóricas sobre o vocativo. Tá bom? Bom, pessoal, parabenizo todos vocês por terem finalizado as 12 funções sintáticas da oração. Aquelas que nós enumeramos no início dos trabalhos. Tá legal? E agora, ainda neste bloco, já começaremos a resolução de exercícios de fixação para aplicar um pouquinho todo esse conteúdo e entender como ele aparece na Fundação Carlos Chagas. Então pega o materialzinho desta aula, tá? Um materialzinho de exercícios e vamos aos trabalhos. Vamos à prática. Tá lá então no seu materialzinho, sintaxe, exercícios de fixação. Então vai lá, concentre-se agora. Exercício número 1. Não admite transposição para voz passiva a frase. Ele diz, não admite voz passiva. Você não vai ficar transformando para voz passiva ou tentando transformar para voz passiva item por item. Você tem que terminar a tua prova. Então vamos ser práticos. Tá legal? Não queira ser herói, tentar passar para voz passiva, todas as alternativas. Temos que pensar aqui em estratégia, como resolver prova rápido, e esse é um enunciado padrão. Então você tem que pensar o seguinte, ó. Nós estudamos 5 tipos de verbos. Vai lá. VTD, VTI, VTDI, VI e VL. Desses 5 verbos, quais são os 2 únicos que admitem voz passiva? O VTD e o VTDI. São os únicos que admitem voz passiva, porque são os 2 únicos que têm objeto direto. Lembra? Quando eu mudo da voz ativa para a voz passiva, o objeto direto vira sujeito paciente. E o sujeito agente vira agente da passiva. Certo? Então pronto, é isso que você vai procurar. Então, ó, só veja uma coisa. Para que admita a voz passiva, o verbo tem que ter objeto direto. Isso quer dizer que se o verbo tiver um único complemento com preposição, eu já posso descartar a possibilidade de voz passiva. Porque ele tem que, para admitir a voz passiva, ele tem que ter objeto direto. Então, olhe, se o verbo tem um único complemento, e esse complemento é com preposição, eu já vou descartar a possibilidade de voz passiva. Porque objeto direto não vai ter. Então vamos lá, letra A. O uso da camisinha contribui para diminuir a propagação da AIDS. Se estamos falando de vozes verbais, você tem que destacar os verbos. Certo? Então, grife lá, contribui. O verbo contribui pode ser transposto para a voz passiva? Quem contribui, neste contexto, contribui para alguma coisa. Se tem preposição no complemento, já era.
Já era. Se não tem objeto direto, esquece a voz passiva. Esse contribuir é VTI. Pede como complemento um objeto indireto. Olha aqui, ó. Não admite voz passiva. Mas na letra A não existe um segundo verbo? Existe. Grife lá, diminuir. E quem diminui neste contexto, diminui alguma coisa. Você fala diminuir o quê? Destaque lá, a propagação da AIDS. Esse termo, a propagação da AIDS, é objeto direto. E o verbo diminuir é VTD. E se é VTD, admite voz passiva, sim ou não? Sim. Pronto. Então, veja bem, ele pediu claramente no enunciado, não admite transposição para voz passiva. A letra A, não admite ou admite? Admite. Com relação ao verbo diminuir, admite. Então, olha o perigo aqui, ó. Não há voz passiva do verbo contribuir, mas há voz passiva do verbo diminuir. Beleza? Então, esquece a letra A. B. Essa é a única pergunta que o médico fará. Circule o verbo é. Eu sou, tu és, ele é, verbo ser. E nós já combinamos que o verbo ser é um verbo de ligação. Verbo de ligação admite voz passiva? Não. Então, a forma verbal é da letra B não admite voz passiva. Mas existe um outro verbo aí. Grife lá, fará. E quem faz, faz alguma coisa. O verbo fazer é VTD. Pede como complemento objeto direto. Admite voz passiva, sim ou não? Sim, admite voz passiva. Então a letra B admite, não com relação ao verbo ser, mas com relação ao verbo fazer. Tá? Letra C. Ele não desviará os seus olhos daquela mulher. Olhe, ele não desviará o quê? Os seus olhos. Objeto direto. Quem desvia, desvia alguma coisa. Então veja que o verbo desviará tem objeto direto. E se tem objeto direto, admite voz passiva. Você não precisa ficar transformando, não. Não vai terminar nunca essa prova. Vamos pensar em estratégia aqui. Foco, foco. Letra D. Vou aplicar a metáfora a uma situação do nosso cotidiano. Grife, vou aplicar. Vou aplicar é uma locução verbal. Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Agora, para saber se a locução é VTD, VTI, VTDI, VI, VL, você olha sempre para o verbo principal, para a extrema direita. Vou aplicar. Então dá uma olhada no verbo aplicar. Aplicar o quê? A metáfora, objeto direto. A quem? A uma situação do nosso cotidiano, objeto indireto. Eu tenho aqui uma locução verbal VTDI. A metáfora é objeto direto e a uma situação do nosso cotidiano, objeto indireto. Agora, é VTDI. Se tem o tal do objeto direto, que no caso é a metáfora, admite sim a voz passiva. Admite a voz passiva. Certo? Até agora, todas as alternativas podem ser transpostas para a voz passiva. Todas elas apresentam pelo menos um verbo que admite a voz passiva. E letra E. Os adeptos da ética de princípios não se queixam da distância das estrelas. Grifem, se queixam. Quem se queixa de alguma coisa. Será que o verbo queixar-se aceita objeto direto para admitir a voz passiva? Não. Quem se queixa de alguma coisa. Ele só tem como complemento um objeto indireto, ele é um VTI, que não admite a voz passiva. Então você marca a letra E. A letra E tem um único verbo, e esse único verbo, por ser VTI, não admite voz passiva. Tudo bem? Beleza, questão número 2.